Sejam bem-vindos à continuação da nossa história nada romântica. Então, galera, estava eu lá, pequenininho, aprendendo a tocar violão, depois aprendi a tocar teclado, depois entrei para a Estação das Brumas e aí fui procurar uma professora de piano e fui parar no ateliê livre municipal, onde eu encontrei essa beldade aqui. Obrigada. E eu estava chegando na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, naquele ano bem contragosto, como vocês já viram no outro vídeo, porque eu tive que obedecer aos meus pais e voltar para lá. E resolvi então dar aula de piano no ateliê livre para passar o tempo enquanto eu me preparava para voltar para Sorocaba, São Paulo, que era onde eu queria ficar na época. E aí vocês sabem que não deu muito certo porque lembra que eu falei pra vocês do morcegôncio que apareceu lá pra mim? 2 metros de altura, unhas pintadas de preto, lápis de olho. Só não tava usando saia naquele dia, mas tava bem estranho, muito gótico. E foi assim que a gente se encontrou naquela sala, na recepção do ateliê livre. Eu lá todo de preto. E eu olhando assim pra cima. A Fada olhando assim pra cima. Oi. Ela de camiseta, calça jeans e tênis, que segundo ela é o look deprê dela. Né? Gente, se vocês me encontrarem de camiseta, calça jeans, camiseta e tênis, é porque eu tô deprimida. E, tipo assim, se eu tiver um batom no rosto, eu tô de tarja preta já. Foi assim que eu conheci o bairro. E aí eu vi aquela professora gatíssima, assim, nossa, rapaz, vou pescar esse peixe. E aí a gente foi pra aula, né? Aí eu acho que rolou, não vale mesmo. Aí rolou umas 2, 3 aulas mais ou menos e eu lasquei uma cantada nela. Mentira! Na primeira aula ele já chegou assim: você sabia que você é muito bonita? E eu ali escrevendo Mas a isso aí não é uma cantada, isso aí é até idiota. Mas para um guri daquela idade, é que assim, não são as palavras que te cantam. Às vezes é só o olhar, às vezes é a postura. E eu entendi a postura também, além dessas palavras bobas que ele falou pra mim. E eu estava escrevendo a partitura, eu só olhei pra ele, olhei pra cima e dei uma... Não, o sermão você me deu, foi na terceira aula que você me deu um sermão. Acho que eu já comecei, você que não entendeu que era um sermão, mas eu vi, gente. Eu não entendo quando as pessoas me xingam. Nunca. Por isso que eu gosto de você. Aí ela me deu um sabão e eu tava sentado ali na frente do tecladinho ali e pensei, caraca, eu preciso sair dessa saia justa, né? Como é que eu vou fazer agora? Que ela tá me xingando aqui, dizendo que eu tinha que respeitar ela porque ela era minha professora e blá blá blá. Eu tinha 19 anos, era muito difícil de receber respeito das outras pessoas porque eu já era uma professora com essa idade, até mais nova que isso, e tava ali atendendo pessoas bem mais velhas do que eu até. E então era difícil, se passou comigo. Você ainda teve sorte de não levar guarda-chuva na cabeça, como eu já tinha feito. Você que eu sou muito lindo, você não ia bater. Você já estava interessado em mim, né? É que você era minha amiga, né? Então, mas aí foi que chegou nesse momento, né? Que eu disse, eu preciso sair dessa, como é que eu saio dessa? Aí eu olhei pra ela e disse, ai, amiga, não me leva a mal, mas eu tava só te elogiando. Aí eu olhei pra aquele cara daquele tamanho, com as unhas pintadas de preto, mais maquiagem do que eu na cara. Olhei assim, deve ser mesmo, deixa assim. Gente, se vai pegar um peixe desse tamanho aqui, não pode ser por vias convencionais, né? Vamos combinar. Aí eu fingi que eu era a melhor amiga dela e eu fui a melhor amiga dela, acho que por uns 40 dias. Não, mas ele tinha uma namorada, gente. Eu disse pra ela que a namorada era de fachada, né? Porque a minha família é muito tradicional e não podia saber das minhas preferências. E aí ela caiu. E a gente começou a ir beber vinho depois das aulas. Mas ele não tem um jeitinho assim, não dá? Tem gente que confunde até hoje, vai. Aí isso aí é problema meu daí, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu faço entre 4 paredes ainda é problema meu. Eu não falei nada além disso. Então, né, o que eu pareço, o que eu sou, isso aí a gente... E aí ela começou a beber vinho comigo depois das aulas, e aí eu tive uma oportunidade sensacional que eu acho que todo cara devia ter, que é de conversar com uma mulher como se fosse de verdade uma amiga. E ela se abriu comigo de um jeito que ela não teria se aberto comigo se eu fosse um cara só querendo pegar ela. Com certeza. E aí não ela... deixava ninguém se aproximar de mim. E ela me contou dos sonhos dela, e ela me contou do que ela queria pra vida dela. E eu que já vinha brigando, né, como eu contei na minha história, eu já vinha brigando com a sociedade, eu já vinha brigando com
a perspectiva de vida que eu tinha dali pra frente, eu pensei, cara, com essa mina aí vai dar pra realizar umas coisas diferentes. E aí no dia dos namorados, eu comprei um buquê de flor, um CD da Alanis Morissette, Acústica MTV. Eu ainda tenho, tá guardado as minhas coisas lá na casa da mãe dele. E tava Né? chovendo, relampaguejando. E aí Não, eu. tava tendo uma tempestade elétrica. Uma tempestade elétrica. Porque lá no Rio Grande do Sul é muito Aí eu comum. levei a fada pra minha casa e daí eu finalmente consegui dar um beijo nela. Demorou, né? Mas foi bacana porque a gente pôde conversar sobre essas coisas que a gente queria que fossem diferentes. Assim. Sobre tudo que a gente via na vida das pessoas e que era a perspectiva de vida pra gente e que a gente não queria pra gente. Assim. Por exemplo, casar. Sabe? A gente não queria casar, né? A gente queria... Eu nunca quis casar. Meu pai sempre me falava muito disso. Meu pai é artista, então já contei pra vocês a outra parte. Ele sempre dizia que... Agora o pai tá te entregando, né? Tá? Mãe, desculpa aí. Então, ele sempre dizia que artista não pode casar. Que se for casar, então tem que ser com alguém da mesma profissão. E meu pai acreditava que eu não fosse encontrar ninguém. Então, assim, eu cresci pensando assim, eu não vou casar, porque eu não quero ninguém dizendo que eu não posso usar essa roupa numa segunda-feira de manhã, tá? Porque se eu quiser sair assim na cidade, inclusive a roupa de segunda hoje é essa, eu vou sair, eu vou andar na rua, então ninguém vai me dizer o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer. E casamento, da percepção que o meu pai tinha me passado, era exatamente isso, uma prisão. Apesar de que minha mãe é uma mulher super relax e meu pai vivia viajando, ficava 60 dias fora de casa, mas no geral do que a gente vê dos casamentos, assim, o caso morreu. E meu pai tinha visto muitas cantoras, inclusive cantoras maravilhosas lá do sul, cantavam muito bem, que assim que casaram, o marido cortou os naipes. Não, chega. Porque é uma profissão que toma muita pedrada, né, gente? A gente é tá cantado sendo o tempo cantado o tempo todo, né? E às vezes por pessoas bem interessantes. E aí, Às vezes né? E aí o que acontece, né? Se tiver com uma pessoa ciumenta, um furacão do lado aí vai ser porrada o dia todo, todos os dias, e não dá, isso pra gente não dá. E a outra questão era ter filhos, né? Como que você vai construir uma família? Como que você vai ter filhos se você não casar? Ou, né? Essa coisa toda. E eu queria muito ter filhos e eu ficava assim, como é que eu vou ter filhos se eu não casar? E tem muito isso pra ter filho tem que casar, imagina uma mãe solteira. Eu pensava assim, isso acho que nem o pai e a mãe sabem, então vão saber através desse vídeo. Eu pensava assim, ok, eu vou arrumar um amigo, vou escolher uma pessoa que seja bacana, que entenda e que tope a parceria de melhor amigo e vou ter filhos com essa pessoa. Mas eu cheguei já no bar assim, ó, eu quero ter filhos, acho que você vai ser o pai, você é o pai que eu gostaria que os meus filhos tivessem, só que eu já vou avisando, nós vamos ser amigos que vamos compartilhar a paternidade, nada de ficar junto. E eu vou sair pro mundo e vou levar os meus filhos junto, porque eu não nasci para ficar presa no mesmo lugar, eu não sou árvore e eu quero mostrar o mundo para os meus filhos. Eu acho que a minha visão de artista, que só fazer arte e deixar para os outros sem ter os frutos ali... Resumindo, as minhas filhas são a minha obra de arte. Então eu queria muito ter filhos e para não ser aquele tipo de artista solitário que faz trocentos milhões de reais e dólares e mora em castelos. E chega um momento que está completamente sozinho, só com pessoas que estão ao redor de você porque você está pagando para estarem ali cuidando de você. E aí os meninos vão me entender, né? A proposta era a seguinte, fazer filhos nessa forma maravilhosa aqui, criar até uma certa idade e depois ficar livre, leve e solto no mundo. A minha primeira Me intenção- pareceu um bom negócio. Pra mim, eu acho que você vai me entender que pareceu um bom negócio pra mim e óbvio que eu topei, né? Então, na verdade, o nosso relacionamento começou dessa forma bem bizarra, a gente não casou. A gente teve uma cerimônia de casamento, que foi só nós dois, numa sexta-feira 13, dentro da Catedral de Novo Hamburgo. E eu era o padre e eu era o noivo. E foi bem bonito. Mas isso foi quando nós já percebemos que a gente queria ficar junto, porque além dessa coisa toda, tinha uma outra coisa que daí de verdade nos uniu. A música. Então, aí tinha essa questão musical também, porque a Fada era sertanejo raiz e eu era heavy metal, né? E tudo a ver. Então assim, a gente topou, a gente foi morar junto, né? Um pouco por força de ter sido os dois expulsos de casa na mesma semana, assim. De um jeito sutil. Do jeito bem sutil.
E a gente saiu de casa cada um com um teclado, o mesmo teclado. O mesmo teclado. Um CTK 500 da Nossa Cássio. senhora. Eu tinha que dar aula de piano num CTK 500 da Cássio, gente. Era tudo que eu tinha, mas aí eu consegui que uma alma maravilhosa, Dona Otília, nunca mais esqueci o nome dela, ela viu o meu desespero por trabalhar, fazer as minhas coisas, porque jamais eu ia arrumar um emprego, pelo amor de Deus, que não nasci para ficar atrás de um balcão ou qualquer coisa do tipo. Nada contra, mas eu não nasci para isso. Eu nasci para voar as tranças mesmo, tá? E aí essa senhora, ela disse assim, eu tenho uma salinha na Galeria Hamburguesa. Galeria Hamburguesa. No calçadão. No calçadão de Novo Hamburgo. E eu posso alugar pra você, porque eu tava indo em todas as imobiliárias e ninguém queria acreditar em mim, uma menina de 19 Porque o anos. ateliê livre, onde ela estava dando aula, ia fechar. mudar de endereço, fechar alguma coisa assim, e aí ela precisava de um endereço novo com urgência. Não, vai fechar o ateliê e eu não vou poder mudar pra onde eles vão mudar, mas eu vou abrir uma oficina e vou continuar aqui. Nisso, a gente já tava juntos, a gente tinha conversado muitas coisas e... Já estava no processo de fabricar a Lavigne, né? A gente já estava planejando, ninguém sabia, né? Mas eu queria ter filhos cedo, porque eu queria ser uma mãe jovem com filhos grandes, como vocês têm visto, né? Exatamente, eu consegui o meu plano. A gente nos nossos papos de vinho lá, a gente dizia assim, olha, se a gente investir na nossa carreira durante os 20 anos de idade, a gente vai ter muito mais pique e com certeza vai atingir o sucesso. Só que aí vai esperar para ter filho aos 30, quando a carreira já estiver bombando, provavelmente a gente vai escolher não ter filhos lá na frente. Se a gente tiver filho durante os 20, aí depois a gente investe na carreira aos 30 e os filhos vão estar grandes já e vão acompanhar isso tudo e vão se divertir. Até porque aos 20 E deu certo, né? Totalmente, gente, porque assim, aos 20 anos, 20 e poucos anos, você tem maturidade, tem força física, você tem agilidade. Você vai ter filho depois dos 30, 35, você já, sinceramente, desculpa. Eu não teria. Eu não teria. Eu não teria de forma alguma, nossa. Não teria de jeito nenhum, porque você já tá cansado de muita coisa. Então, assim, em vez de desgastar os 20 e poucos anos bebendo, enchendo a cara, fazendo qualquer coisa do tipo, vai produzir a família, vai criar a família, você vai ter idade, segurança, foi o que eu pensei pra mim, né? Então, fui lá, fiz, deu certo. Pra nós funcionou, a gente não tá dizendo que essa aqui é a fórmula perfeita da vida, tá? Só tô dizendo que pra gente funcionou. Dois loucos, era o que a gente conversava e pra gente funcionou, deu certo. E aí, só pra deixar a história um pouco mais curta, né? Senão nós vamos botar tudo em tantos detalhes, aí vai muito longe esse vídeo. Eu sei que vocês devem estar gostando de ouvir, mas... Nas 200 horas de vídeo. A Dona Otília, Maria Otília, né? Maria Otília, ela conseguiu essa salinha para fada. Eu trabalhava numa empresa lá fazendo manutenção de computador. Eu saí, peguei o meu seguro-desemprego e investi na escola de música. No sofá, cama. Botou dentro e trouxe. Foi o meu investimento. Foi o investimento. Mas o que é ruim. Na verdade, me ajudou muito, porque daí quando ele disse, eu vou colocar o sofá-cama, a gente foi morar escondidos. A gente morava escondido dentro de uma galeria. Na salinha que a gente dava aula. Tomava banho num cano, que ele conseguiu, não tinha como fazer, ele botou um cano assim. De água gelada no Rio Grande do Sul, então vocês estão já sacando o desespero, né? Mas a gente ficou nessa salinha até engravidar da Lavínia, depois a gente pegou uma casa, depois aí a escola foi crescendo pra caramba. A gente foi depois para uma outra casa maior ainda, depois a gente foi para uma sala muito menor, depois a gente foi para o kitnet, porque as coisas também não estavam indo muito bem. E eu tô lembrando que eu tô falando disso assim entre 2003 e 2008, certo? E aí 2008 foi aquela crise que quebrou todo mundo. Então, quando a gente resolveu engravidar da Mônica, daí sim, beleza, a gente tentou engravidar, ter as meninas assim, 2 anos de diferença, e a gente não conseguia de jeito nenhum engravidar, até achei que não ia rolar mais. Em 2008, finalmente, a gente estava super bem, consegui engravidar, crise mundial. Faliu aí tudo. Quebrou a gente de um dia pro outro, literalmente, assim, a gente perdeu todos os nossos alunos e tal, porque a primeira coisa que as pessoas cortaram quando veio a crise foi a aula de música, né? E aí a gente foi embora pra roça, foi pra Santo Ângelo, né? Lá na fronteira com E a nossa ideia era parar de tocar, gente, acreditem, eu ponho um violino bem triste agora nessa parte aqui, da edição, né? A gente ia parar de tocar. Ó, chega, nós vamos pra roça e nós vamos criar galinha e a gente vai trabalhar em alguma outra coisa. Mas não durou, porque alguém descobriu que a gente tocava, chamaram a gente pra tocar num boteco, lá no Lock Bar,
E De repente já tinha outros músicos tocando de com repente a gente já tinha uma banda e de repente a gente já tava gravando um disco e de repente a gente tava O Bárbara tava fazendo... na prefeitura lá. Aí a gente tava trabalhando na prefeitura e a gente fez um videoclipe na Catedral lá de Santo Ângelo. Esse videoclipe foi polêmico pra caramba. Botou a gente pra correr de lá. A gente foi 2012, Foi, né? a gente foi convidado a se retirar da cidade por uma multidão com paus e pedras. E... Obrigada, Santo Ângelo. Obrigado, Santo Ângelo. A Valeu. gente sempre vai lembrar de vocês com carinho, viu? As ameaças de morte de vocês fizeram a gente chegar. prosperar. Obrigado mesmo. E, porque aí de Santo Ângelo a gente foi direto para São Paulo, né? Ficou 3 meses na capital, morando lá no Bexiga. E descobrindo que existia um mundo muito maior do que Santo Ângelo, com certeza. Que a gente não devia parar de sonhar. E que não devia parar de sonhar. Que a gente não né? devia, que a gente tinha o nosso objetivo de rodar espalhando amor e música era muito maior, né? A gente não podia parar. Tinha alguma coisa ali que não estava dando certo. Então todos os pontapés na bunda que a gente levou, até pessoas tentando afogar a gente, assim, que foram muitas pessoas, e eu lembro de cada um de vocês com muito amor e carinho, obrigado, fizeram a gente pegar aquele arzinho de volta e botamos E brigar. E eu sei, né, todos vocês aí dos festivais de música do Rio Grande do Sul vão lembrar do bar do Briguento pra caramba. Hoje eu sou um cara muito mais pacífico, mas naquela época eu precisava brigar. É que a idade chegou, né, meu filho? Na época, agora eu entendi um monte de coisa que eu não entendia na época, né? Meu velho. Tomei muita picada de cobra, né? E aí a gente... São Paulo, agora vocês vão achar que foi tudo pra cima, não, foi um desastre, na verdade. A gente voltou pro Rio Grande do Sul com uma mão na frente e outra atrás pra morar na casa da minha mãe de novo. Conseguimos uma casa emprestada em Porto Alegre e a gente foi pra Porto Alegre. E o nosso plano de Porto Alegre era ir pra Europa. A gente conheceu uma alemã, que é a Yola Kim, né? Maravilhosa, Linda, a gente uma te maravilhosa. ama. Estamos esperando você na borboleta de metal. E ela começou a falar sobre as maravilhas da Europa e a gente estava se organizando para ir para a Europa, mas aí aconteceram um monte de outras coisas que não vale muito a pena contar aqui e a gente acabou gravando um disco em Porto Alegre mesmo e a gente montou uma banda de novo, né, com um baterista, 2 guitarristas, eu no contrabaixo, né, e eu e a Fada cantando. A gente montou essa banda, gravou um disco, que é um disco que vocês não vão ouvir, tá? Porque ele é muito ruim mesmo, então assim, por favor, né? Exatamente. Apesar de que tem muita gente... Assim, As músicas são muito boas, mas a produção do disco foi muito ruim, tá, gente? Porque também tem muita gente que gosta dessas músicas. Mas a gente ainda vai regravar algumas delas e tal, de vez em quando a gente toca e nem fala que é desse disco, que saiu em 2016. E aí nesse meio tempo, eu não tirei o olho da Europa, eu queria ainda ir pra lá, mas o que eu fiz? Eu fiquei acompanhando essas bandas da Europa para ver o que elas estavam fazendo. E a grande moda das bandas independentes na Europa era tocar na casa dos fãs. Em vez de tocar no bar, em vez de tocar na casa de show, o fã dava uma festa, tipo como se fosse o aniversário, assim, e a gente ia tocar na casa dos fãs. Na sala de estádio. Então a gente resolveu que ia fazer uma turnê pelo Brasil inteiro, porque a gente já tinha fãs pelo Brasil inteiro. Era um outro gato pingado, mas tinha. Não eram muitos, assim, o nosso Facebook devia ter algo de 20 mil pessoas. Não, tinha. O Facebook já tinha 20 mil. O Instagram devia ter umas 3 mil no máximo. Não, quando a gente saiu tinha. Ah, é verdade, umas 3 mil quando a gente saiu. E o YouTube também não devia ter mais do que 3 mil pessoas, assim. Mas eram pessoas espalhadas pelo país todo e a gente achou que ia ser viável fazer essa turnê. E aí a gente se organizou, então, gravou esse disco, pegou a banda, botou numa doblô e... Rebou direto pra Europa? Não. A gente... Quase isso. Saímos pra estrada. Que aí chega aquela época da doblô, né? Eu lembro que vocês que estão acompanhando aqui no canal viram aqui no documentário nós saindo de doblô. Tem uma parte da história que eu tive que ocultar, gente. Tem coisas que não tem como contar. Então, assim, se vocês viram dificuldades, vocês não viram todas, com certeza, a gente botou as menos piores. Mas aí aconteceu que com 20 dias, o nosso baterista, que era o dono do carro também, ele resolveu que ele não queria. Os 2 guitarristas já tinham desistido, tá? Um deles fez o primeiro show em Porto Alegre, nem foi embora. O outro fez o segundo show em Santa Maria e ali ele ficou, o terceiro show já foi só com o baterista.
O quarto, quinto, sexto show foi com o baterista ainda e depois ele já foi embora. Então assim, ficou... E a gente ficou com a nós Doblô, dois. né, emprestada, É. por um tempo mais rápido possível pra gente poder levantar dinheiro, que daí nasceu o Elvira, né, gente, que vocês aí conhecem, a Kombi, que foi assim, até 7 apresentações nas beiras das praias de Santa Catarina, Florianópolis. O pessoal fica perguntando, quando é que vocês vêm conhecer Florianópolis, gente? A Elvira nasceu aí das praias, a gente tocava, tinha assim, ó, um montinho de gente parado tomando banho Tipo de sol. 5, 6 pessoas. Mas assim, mesmo. Pra nós tava valendo. Tinha 6 pessoas, vamos fazer um show pra essas 6 pessoas. Né? Chegava com o botei Cube. figurino steampunk. Com o Cube e a pilha, assim e tal. Então, nós vestidos com o figurino do Rio Grande do Sul, que era um corpete pesado ainda, Na lembra? praia. Na praia, 2 malucos, gente. Nossa senhora. Meu Deus do céu, se eu encontrasse 2 doidos assim na praia. E o nosso Cube, nossa caixa de som, quase tomou muitos banhos de mar, assim, porque às vezes vinha onda, assim, e nós tinha E nós de costa pra praia, a galera, olha onda! E eu catava o Cube assim. E aí, gente, nós estamos super resumindo aqui uma mega... Mas nós vamos contar só história. até aqui, porque daqui pra frente as pessoas já sabem, né, o que aconteceu. Eu acho que Então, até aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa relevante. Bom, Esquecemos um uma coisa ano e bem meio importante. antes de sair de viagem, ainda em Porto Alegre, a gente tirou as crianças da escola, tá? Não é uma coisa que rolou por conta da viagem, foi muito antes disso. Elas queriam As também. crianças chegavam todos os dias em casa pedindo para não ir mais por uma série de fatores aí. Porque tocava funk o dia todo Porque na sala de batia a aula, polícia lá. porque a polícia batia na escola lá toda hora para Por causa pegar disso. traficante, porque as professoras obrigavam elas a fazer orações de religiões que não eram a dela e tal, e um monte de questões. E a professora ficava falando da vida A professora pessoal, da ficava aula. desabafando sobre o casamento dela para os crianças. alunos. Aí as crianças tanto pediram que a gente já estava ensinando elas em casa desde sempre. Porque as E a duas gente foram tirou elas alfabetizadas pra escola. tirou elas da escola antes. O que mais que eu esqueci? Esquecemos também que lá em 2000 e já não sei mais quanto, a gente teve uma banda medieval. É verdade. A nossa Sétimo Céu. E nessa Sétimo Céu foi a Lavinicha 2. É que a gente não falou da nossa aproximação musical, né? Um pouco antes disso, conta o que aconteceu. Eu fiz um CD pra Fada, sabe as mixtape? Eu fiz um CD pra Fada de rock and roll, pra ver se eu trazia ela pro meu lado, né? Porque ela tava lá no sertanejo raiz e eu tava aqui no heavy metal, tocando Marilyn Manson. E aí eu precisava trazer ela pra mim aqui, né? E aí eu dei um CD pra ela com Aerosmith, com Ozzy, com Marilyn Manson, óbvio, com Ramones, com Nirvana, com... assim, tudo que E eu aí, podia... eu descobri as grandes e majestosas negras do jazz, aqueles vocais maravilhosos, e eu descobri então a Nina Simone, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, e enfim, comecei a estudar o jazz, o blues, inclusive algumas pessoas comentaram sobre o vocal. Gente, a minha formação então iniciou lá no sertanejo raiz, alguma coisa popular E brasileira. depois foi pro blues e pro jazz. Jazz, né? blues, um pouco do rock and roll, mas muito blues e jazz. Então, A Fada nunca veio 100% pro rock and roll. Eu nunca não sou consegui, eu totalmente nunca rock and consegui roll. transformar ela numa roqueira da porra, assim. é que assim, Sabe? o rock and roll em si, depois estudando a história toda da música, a história do rock and roll e da arte, o rock and roll, ele não é... Eu sou uma pessoa rock and roll porque eu vou lá e faço. Eu tenho atitude rock and roll. Se eu quero, eu vou e faço. Eu não deixo ninguém me dizer que eu não vou fazer as coisas. Eu gosto de lutar pelas minhas coisas e eu grito se eu tiver que gritar para obter o que eu quero, né? Então assim, eu tenho a atitude do rock and roll, mas na hora da arte eu venho muito do clássico também, do erudito, do Tchaikovsky, né? Então assim, eu gosto de piano, eu tenho outras formações musicais também, além do raiz sertanejo, que é a parte vocal. Então, na hora de cantar, eu gosto de usar vários tipos de vozes, enfim, eu fiz uma mistura, uma salada de frutas, juntando o que o Bardo me apresentou, que eu não tinha tempo de conhecer, porque como eu vivia da música, cara, quando você vive de música, você não tem tempo de fazer repertório, você não tem tempo de sentar e ficar ouvindo o que você gostaria de cantar. Não, você tem que cantar o que as pessoas estão gritando pra você que elas querem ouvir. No meu caso, quando eu vivia com meu pai, né, eu tocava com ele. Então, assim, eu não tinha tempo de, vamos escutar agora uma banda que não sei o que. Não. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Bardo, foi que sim, eu sentei pra ouvir outras coisas. Peguei muitas coisas do rock and roll e trouxe pra cá. E aí nessa aproximação a gente montou uma banda, que era um caos aquela banda. Era de alunos, que era, né? que a gente montou com os alunos.
que era Sétimo Céu. Então a Sétimo Céu tocava uma salada de fruta muito louca, assim, porque era eu e a Fábio tentando conectar os pontos, tentando entender o que a gente queria fazer. E numa dessas partes, a gente começou a receber muito convite para tocar em vernissage de arte. E aí a gente começou a tirar um repertório medieval. Eu usava fácil. Nós podia relembrar alguma coisa para tocar pra galera essa semana. Vou relembrar, já que nós estamos num castelo. Né? Então a gente vai fazer uma música medieval no castelo. Né? Blackmore's Night foi uma Blackmore's Night influenciou muito. Influenciou pra caramba, Candice Night. Então, enfim. E aí a gente começou a compor as primeiras músicas mais ou menos por aí. A Prisão é dessa época, né? E algumas outras que a gente tá pra gravar ainda, que estão na gaveta há muitos anos, assim. Mas a Sétimo Céu foi uma época muito gostosa, foi legal porque foi onde a gente se encontrou. Aí 2009 só então, lá em Santo Ângelo, que finalmente a gente gravou o primeiro EP, como Bardo e Fada mesmo, né, que foi o Anjo de Prata. E um detalhe ainda da Sétimo Céu, a gente fazia turnê só em teatro, então a gente só tocava em teatro, e vernissage. Tá chegando o nosso leãozinho. Ô, gente, eu vou comprar uma juba pra esse cão. E o rock? O rock entrou na nossa vida, tem que falar do rock, né? E as pessoas vão perguntar. O rock entrou na nossa vida em 2015. Em 2015, nós estávamos lá no... Não, essa história é mais longa e vale a pena ser contada. A Lavínia veio me pedir um cachorro. Eu amo bicho, sério, gente, de coração, eu amo muito bicho. E eu falei, não. Porque eu tinha tido um cachorro quando eu era criança, o Totó, e quando o Totó morreu, eu sofri muito e eu falei assim, eu nunca mais vou ter um cachorro na minha vida. Eu vou brincar com o cachorro dos outros, eu vou passar a mão em todos os cachorros que eu ver, mas eu não vou ter mais cachorro. Aí a Lavínia botou toda a minha família, os meus amigos contra mim, dizendo que eu era bruto, cruel, e ela pegou, sem brincadeira, gente, ela fez uma intervenção. Ela me pegou em casa com todo mundo na sala, ela vestiu um taier, ela pegou um quadro e ela escreveu todas as vantagens e desvantagens de ter um cachorro e que ela ia assumir as responsabilidades, não assumiu, que ela ia assumir as responsabilidades, tá? Tudo. Quem que faz as coisas, né? Eu não faço nada. Você botou ração pra ele hoje? Vai vendo. É isso. Eu tenho que mandar. Eu tenho que mandar ela botar todo dia. Aí. Não, mas ela não é tão relapso assim, tá, gente? Ela cuida do rock. Mas ela não assumiu todas aquelas responsabilidades, até porque ela tinha 8 anos de idade, né? Mas bom, aí eu concordei sob imensa pressão. Daí a gente foi lá na Redenção no domingo de manhã, onde tinham várias ONGs doando cachorrinhos. E aí a Lavínia foi e olhou todos os cachorros. Ela já tinha 10 anos. Todos. Ela já tinha 10 anos, quando a gente adotou o Rock. É verdade, ela tinha 10. E aí ela olhou todos os cachorros. E ela não quis nenhum. Aí eu disse, ufa, beleza, tá, resolvido. Aí a moça... Gente, ó, chegou um cachorrinho que foi retirado de um container de lixo quase morto. Ele foi recuperado pela ONG. Foi castrado, tá vacinado, tinha até um chipzinho, né? Enfim. E ele tá lá dentro do ônibus tomando um banho. Aí, gente, quando abre, ela não vou esperar então. Quando abre a porta assim, sai aquele diabo da Tasmânia. Na direção dela, eu disse, eu tô ferrada, meu Deus do céu, os outros cachorros tudo calminho, assim, saiu o mais bagunceiro, corre na direção dela e pulou no colo dela, e a moça disse assim, e ela olhou assim, é você, né? Aí já batizou ele de rock. Não, a moça disse assim, bota na coleira. Quando botou na coleira pra dar uma voltinha, pra ver se adaptava. Test drive do cachorro. O test drive do cachorro. Ele virou o rock que vocês conhecem, que esse rock dorminhoco. Esse ser pacífico, tranquilo. Foi a única vez que ele foi assim, foi quando a gente conheceu ele. E a gente ficou um ano e meio com ele, mais ou menos, quando foi pra sair de viagem. Aí a Lavínia estava muito preocupada que eu não ia querer levar o Rock junto, mas ele é tão calmo, tão tranquilo, tão de boas com a gente na viagem. Ele não foge, ele não enche o saco, ele não rouba comida. Às vezes na Kombi a gente deixava a sacola com salame no chão, assim, e ele dormindo do lado, ele nunca comeu e tal. Ele é um bicho sensacional. Ele protege muita gente. E ele protege muita gente. Então foi tranquilo de trazer ele na viagem e tá aí com a gente ainda firme e forte. Até hoje. Então, a gente não esqueceu de nada. Não, cara, nós temos 1 milhão de histórias pra contar, gente, mas tá bom por enquanto, tá? Resumo de praticamente 18 anos, né? Aqui. Um resumo assim musical, por aí. Assim.
Aí se Tá? vocês tiverem Mas aí curiosidade- comenta aqui embaixo se vocês quiserem saber mais coisas e a gente vai contando aí pra vocês. Exato, porque assim, a gente tem muita coisa pra contar, mas a gente não sabe quais são as curiosidades que vocês têm. Então, às vezes tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar que a gente nem pensou, pergunta aqui nos comentários e a gente vai ler todos e vamos ver se a gente faz algum outro vídeo respondendo pra vocês. Obrigada por estar aqui com a gente. Beijo. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê amanhã, 20 horas, lembra? Todos os dias, 20 horas aqui no canal. Não, pra gravar ainda. Vou deixar isso. Eu tenho vontade de bater naqueles fotógrafos Ele chatos. tá me enchendo o saco, tá, gente? Isso aqui é Ai, um põe a hipnose. perninha assim, Porque ele não quer assim, ficar assim, ó. assim, a mãozinha assim. Pronto, agora tá bom. Quer sentar direito pra gente poder gravar o vídeo? Não, eu quero sentar do jeito que eu sento, do jeito que eu quiser. Seja elegante, vai.